através de jejum, através de oração e através da meditação da palavra. Observando esses 3 pilares, a nossa vida espiritual estará fortificada. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você que Deus vai fortificar a nossa vida espiritual. Profetiza para quem está do seu lado. Deus está fortificando a nossa vida espiritual. Aleluia! E aqui nós vemos esse contexto bíblico no livro de Números, falando acerca de um relatório de espiões. Deus envia espiões para eles conhecerem a terra. Aí quando voltam da terra, quantos espias foram mandados, irmão? 12. Não, fala, deixa eu ver se eles estão lendo, né? Eles têm que ler, né? Está ali, né? Aí o que acontece? Quantos espias foram enviados? E quantos ficaram animados com o que viram? Então quer dizer que a grande maioria ficou desanimada e preocupada. Falou, não dá não. É difícil demais. Eles são grandes, são fortes. Nós somos pequenos diante dele. Ou seja, eles estavam com uma resistência espiritual baixa. Porque a resistência espiritual, estando baixa, você não acredita no potencial de Deus que há na sua vida. Aí naquele momento, os 2 que se destacaram, qual era o nome deles? Fale bem alto. Josué. Quem eram Josué e Caleb, irmão? Quem eram Josué e Caleb? Quem eram? Não, estou dizendo os personagens, Josué e Caleb. Josué, ele era da tribo de Efraim, não é? Que era aqueles que eram criados desde a infância para a guerra. E Caleb era da onde? Caleb era da onde? Qual era a tribo dele? Ninguém sabe. Qual era a origem? Eu já falei metade. Falei, Josué era de Efraim e Caleb. Ninguém sabe, irmãos. Eu não acredito. Não fala não, bicho. Deixa eles pesquisar. Meu Deus do céu. Aí o que acontece, irmão? Eles estavam confiantes, porque sabiam quem é que os havia enviado. Entendeu? Eles tinham relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus, ele não se amedronta com o tamanho da adversidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: estou eu renovando a relação que você tem comigo. Deus nessa noite está renovando o nosso relacionamento com Deus. Quem acredita e toma posse, levante a mão e dê um glória para Jesus. Aleluia. Eles falam, nós somos capazes, aqui na tradução que eu tenho, né? Nós somos capazes de vencer e de conquistar. Porque, irmãos, quando você triunfa, a sua aparência muda. Você sabia disso? Quando você triunfa, está vivendo um momento de triunfo, a sua aparência muda. O semblante muda. Eles aqui, irmãos, transmitiram o que para os outros 10? Confiança. Falaram, vocês estão inseguros, mas a nossa segurança vai contagiar vocês. Profetiza para o teu irmão, a nossa confiança vai influenciar os que estão inseguros. Você vai sair daqui nesta noite confiante
E a sua confiança vai influenciar os que estão inseguros. Se você acredita nisso, levante a mão e dê um glória. Glória a Deus. Segundo texto. Novo Testamento. Efésios. Não coloca no telão não, deixa eles procurar. Põe no telão não, deixa eles procurar. Estou procurando aqui também. Ó. Todo mundo vai procurar. Efésios capítulo 6. Já achei. Efésios 6. Exatamente. Depois de Gênesis. Essa Bíblia nova aqui é uma benção. A outra tinha marcador, mas com facilidade. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Está escrito assim, ó. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui os irmãos sabem que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que estava na cidade de Éfeso. É uma cidade que não existe mais, não é, bispo? Ela ficava na onde? Quem lembra? Não fala não, bispo. Aonde que era esta cidade, Éfeso? Alguém sabe? Ninguém sabe. O país ainda existe, só que a cidade não. Muito bem. Era uma cidade de pessoas gregas. Aí o que acontece, irmão? Nessa época aqui, a Grécia, ela era uma potência no que tange a conhecimento, no que tange a sociedade evoluída, a intelectualidade, financeiramente falando. E ali, irmãos, a igreja que estava em Éfeso, ela era constantemente bombardeada pelo mundanismo. Ela era constantemente bombardeada pelos hábitos mundanos. Aí a ideia que nós temos é essa aqui. Se nós não estivermos atentos, o mundanismo entra e nós achamos que é normal, bispo. Nós achamos que é natural. Não, pode ser normal, acontece todo canto. Isso não é normal. A igreja, ela é de Cristo. Ela é administrada por homens e mulheres, mas quem comprou o direito sobre ela foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí a ideia que Paulo transmite através desta carta para as lideranças da igreja de Éfeso é para transmitir, pra você ter uma ideia, irmão, facilmente a gente discerne aqui. Ele, através dessa carta, bispo e pastora, ele estava transmitindo confiança para a liderança, porque a liderança estava um pouco insegura, a liderança estava um pouco abalada. Aí o que ele começa falando? Sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Está dizendo o quê? A vossa força não vem de vós, ela vem de Deus. E para vocês receber essa força de Deus, vocês têm que estar se relacionando com Deus. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou descrever alguém que eu não me relaciono com ele? Aí Paulo ele começa a dizer, através da relação com Deus, através do relacionamento com Deus, ele transmite confiança, ele transmite seguridade. É por isso que no versículo 11 ele prossegue dizendo:
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Resistência espiritual. Revestivos, ou seja, a parte espiritual, ela sempre tem que prevalecer, irmãos. A nossa vida espiritual, ela tem que ser a priori para nós. Nós não podemos deixá-la para segundo plano, não. Porque se a nossa vida espiritual não estiver forte, nós seremos presas fáceis para o diabo. E o texto aqui diz que ele é o adversário astuto, inteligente, paciente. Ele não desiste na primeira investida frustrada. Ele prossegue insistindo nas investidas. E ele observa, irmãos, antes dele atacar, ele observa a nossa vida. E ele trabalha em cima das nossas fragilidades, vulnerabilidades, ou comumente nós chamamos de fraquezas. É por isso que nós temos que trabalhar em cima daquilo que nos torna vulneráveis. É por isso que nós temos que investir fortemente, espiritualmente falando, no que nos torna vulneráveis e que pode ser armamento para o adversário. Lembra do texto que foi falado aqui? Eu acredito que foi a pastora Carla que disse. Se não foi ela, alguém falou, porque eu escutei aqui em cima deste altar. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Irmãos, sabe o que está sendo dito aqui? Essa ferramenta que estava sendo preparada contra o povo de Deus, ela vinha das mãos de um outro crente. É o que o contexto fala aqui, irmãos. Ele recebeu de Deus uma ferramenta para trabalhar em prol da obra, mas ele estava usando a ferramenta para tentar prejudicar a obra. Aí Deus, ele fala o quê? Que independente de onde vem, independente quem está usando, Deus é quem vai prevalecer, porque a igreja é do Senhor. Você pertence a Cristo, sua família pertence a Cristo. Essa vocação que você tem, foi Deus quem te confiou. Alabadaia, Súria, Candaraia. Quem acredita nisso, glorifique a Deus. Aleluia. Irmãos, toda a atenção é pouca. Toda a atenção, ela é necessária. Não podemos descuidar. O adversário, ele é astuto, ele é paciente, e ele não desiste da primeira investida frustrada, não. Ele volta, ele retrocede um pouco e continua a observar, e ele vai trabalhar e vai minar as nossas, ele vai tentar, minar as nossas estruturas espirituais. É por isso que nesta noite aqui, Deus, ele vai renovar a tua resistência espiritual, porque esse adversário é astuto, mas mais astuto é o nosso Deus, mais poderoso é o Senhor desta igreja que está aqui. Aleluia. Terceira referência, livro do escritor aos Hebreus, capítulo 10. Agora que eu vou ter problema aqui, achar Hebreus aqui. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 10. Me ajuda aí, Jesus. Achei. 10:36. Vamos lá, estou aqui. Já achei, só achar o 10. 10:36, é isso mesmo? Todos acharam? Está escrito assim, ó.
Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Livro do escritor aos Hebreus, os irmãos sabem que a autoria ela é anônima. Ninguém pode, eles especulam, mas eu prefiro mais ficar no que é certo. Muitos especulam, falam que era Moisés, mas eu vou ficar no que é certo, é anônimo, é indefinido. Porque o que é importante aqui é o conteúdo. Irmãos, aqui o que está sendo exortado, aqui o que está sendo colocado em questão, é algo chamado de paciência. O que é paciência, irmão? Uma perguntinha básica, irmão. Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Porque é obrigado, não tem jeito, né? É um curso natural. Mas, para você ter paciência, você tem que saber e esperar. Qual é o salmo que fala da espera com paciência? Quem lembra? Qual é o salmo? E lá começa falando o quê? Opa, entendeu? Esperei com paciência em quem? Opa, aí muda tudo, né? Porque você está confiando em quem? Então, a sua paciência, ela está porque você sabe que a fonte é certa. A origem é certa. Você pode esperar, mas tenha certeza de que vai alcançar. É diferente de promessas humanas, que às vezes você espera e não alcança. Aqui Deus está falando para alguém aqui nesta noite, continue. A paciência, ela pode ser usada também através de uma palavra chamada perseverança. O que é perseverar? É ter capacidade de entender que o tempo e o momento é de Deus. A fase, o momento, as circunstâncias que te rodeiam, elas não irão influenciar no resultado final da espera. Vou usar aqui o exemplo do rei Davi. Quanto tempo Davi esperou para assumir o trono em Israel? Quanto tempo, irmãos, ele esperou? Quanto tempo ele esperou, irmãos? Quem falou 20 aí acertou, escutei. 20 anos ele esperou. E quanto tempo ele reinou? 40, quem falou? Lá no fundo, lá, né? 40, muito bem. Ou seja, então quer dizer que o tempo que você vai usufruir da promessa sempre será maior do que o tempo que você esperou por ela. É por isso que nesta noite aqui, Deus ele está renovando a nossa existência espiritual. Porque tem promessa de Deus chegando na vida de alguém aqui, irmãos. E quando eu falo de promessa, eu falo de conquista. Olha para quem está do teu lado e profetiza para essa pessoa. Continua perseverando, porque o tempo de conquista está chegando. Aleluia! Para alcançar a promessa, o texto aqui está falando, é fundamental ter paciência, porque senão você desiste. Desiste, irmão. Está demorando demais. É igual a vinda de Jesus, né? Tem gente que não acredita mais. É ou não é, irmãos? Exatamente, porque quem tem que acreditar é nós. A pessoa lá, quem está lá fora, não sabe o que é isso aqui, irmãos. Aí o que acontece? Tem gente que não acredita mais na vinda. Irmão, vou falar um negócio assim, ó. Eu sou pregador, bispo. Vou fazer esse ano agora 17 anos que eu prego. Irmãos, eu observo as coisas, irmão, não é um olhar crítico construtivo. Tem muitas pessoas hoje em dia que se propõem a pregar, mas que não entenderam a essência do que é pregar. Detalhes simples
não são observados. Por exemplo, eu escutei um pregador falando assim, eu vou subir no púlpito. Como é que ele vai subir aqui, irmão? Eu vou subir no púlpito para pregar, não. O púlpito é isso aqui, onde você põe a Bíblia. Tinha que falar, eu vou subir na tribuna. Não aguenta. Eu ainda pode ser que aguente, porque eu sou magrinho. Mas é o que acontece, irmão. São coisas simples. Por exemplo, quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? 1500 anos. Quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? 40. Quais são? Não fala vocês não, que eu falo, deixa eles falar. Quais são os 3 idiomas da Bíblia? Os idiomas originais. E o outro qual que é? Hebraico, aramaico e grego. Quais são os 3 continentes que ela percorreu para ser escrita? Primeiro continente, qual que era? A Ásia. Segundo continente, a África. E o terceiro? A Europa. Coisas simples, irmãos, que nós que pregamos temos que saber. Mas, aí eu esqueci de falar das gerações. Quantas gerações foram? Quantas gerações foram? Quantas gerações? Se foram 40 personagens, quantas gerações foram? 40 gerações diferentes, irmãos. Aí você imagina, se eu não estiver habilitado, e se eu não conhecer essa palavra aqui, irmãos, o culto vai ser um show de horrores. Eu vou pregar um monte de heresia, aí a pessoa que está me ouvindo, às vezes não entende também, porque a obrigação de ensinar é nossa. Aí se a pessoa está embaixo, ela não sabe, que ela vai ficar batendo palma. Como é que é o jargão que eles usam lá? É bater palma para doido dançar, irmão. Você está entendendo, irmão? Por isso que nós temos que entender, irmão, seriedade. Nós temos que ficar atentos a tudo que é falado nos púlpitos. E quando eu falo aqui, qualquer lugar que você for. Porque aqui, irmãos, o que é falado aqui vai influenciar na sua vida. Ou para o bom, ou para o mal, irmãos. Por isso que nós temos que entender. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que dorme de barriga cheia, aí tem pesadelo, aí acorda de manhã cedo, fala que o pesadelo era um sonho, que o sonho que não era a visão, que era uma visagem, que dormiu de barriga cheia, aí ele fala que foi um sonho, uma visão de Deus, só que não era sonho, era uma visagem. Aí o que ele faz? Ele começa o show de horrores. É a desculpa que mais se usa quando surge uma divisão dentro de uma igreja. É o que mais se ouve, bispo, o que mais eu escuto no lugar que eu prego é sobre igreja rachada. Por isso que nós temos que tomar o cuidado, a resistência espiritual tem que estar fortificada, para você prevalecer, porque o diabo vai fazer o quê? Ele vai lançar insistentemente dardos inflamados e setas malignas, mas se você estiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai prevalecer, não vai sair do seu lugar, porque tem promessa de Deus para crente aqui nesta noite. Se você acredita nisso, profetiza para o teu irmão, tem promessa de Deus chegando na sua vida. Cuidado, irmãos, cuidado com as promessas mirabolantes. Promessas mirabolantes. Às vezes a pessoa vê você bonitinho, se destacando, ele não vem aqui, ele te pega sozinho lá e faz vamos lá para a minha igreja lá, que você tem um potencial grande, e lá você vai receber o que você não recebeu aqui. Promessas mirabolantes, irmão. Exatamente, cuidar. Por isso que a resistência espiritual deve estar fortificada, porque aí essas promessas que vêm do inferno, junto com os dados inflamados, não vão alcançar e não vão te atingir. Você vai prevalecer sobre elas, porque você sabe que lá no final tem conquista de Deus para a sua vida.
Profetiza para o teu irmão hoje, Deus está nos blindando, revestindo, fortalecendo, fortificando, porque nós temos que prevalecer sobre o adversário, porque tem conquista chegando na vida de alguém aqui. Quem acredita nisso, glorifique ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 35, olha o que está escrito aqui, ó. Interessante, vi aqui, ó. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Irmãos, se eu estou aqui hoje é porque o Senhor confiou a mim, não em mim, o Senhor confiou a mim o púlpito da sua igreja. Mas para mim alcançar essa confiança, a confiança ela vem através de algo que antecede, chamado de credibilidade. Credibilidade. E a credibilidade ela não surge da noite para o dia. A credibilidade ela não surge do dia para a noite, não. A credibilidade ela vem através de algo chamado de constante. Lembra da carta de Paulo à igreja de Corinto? Não é Coríntios não, é Corinto. 1 Coríntios, mas o nome da cidade é Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Exatamente complementando esta palavra aqui, confiança. Não lance ela fora. Aqui o texto está falando o quê? Não deposite a sua confiança em algo errado, em pessoa errada. Não deposite a sua, porque confiança é o quê? Quando você deposita a confiança em alguma coisa, você está acreditando o quê? Que aquilo que você está depositando a sua confiança é algo verdadeiro, sim ou não? Exato, credibilidade, verdadeiro. Você vem para cá por quê? Primeiro, quem nos traz aqui, quem nos trouxe, foi quem? O Espírito Santo. Lembra? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e que o Espírito Santo habita em vós? Se ele habita em você, você está em comunhão com ele. Se você está em comunhão com ele, é ele quem te guia, é ele quem te usa. A presença que prevalece na sua vida é a presença dele, do Espírito Santo de Deus. E é aqui, irmãos, que nós nos reunimos para decretar, sacramentar e consolidar essa comunhão. É por isso, irmãos, que Deus ele não abre mão do culto. Porque quando nós nos reunimos aqui, o nosso objetivo primário é o quê? Prestar a Deus e entregar a Ele o nosso melhor culto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você veio aqui para entregar o seu melhor culto, Deus está cuidando de você, da sua casa, família e dos seus interesses. É o que Ele faz, irmão. Porque você depositou em Deus o que? A sua confiança. Olha para o teu irmão, diga para ele: a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Não tire a sua confiança de Deus. Não tire a sua confiança de Deus. Aqui o texto prossegue dizendo: nós precisamos ter paciência, irmão. Nós precisamos da paciência. Porque se nós não tivermos paciência, nós não vamos alcançar a promessa, irmãos.
não é simplesmente vir e entrar no templo, é prestar a Deus culto, é se relacionar com Deus através do culto, é entregar o melhor para Deus, é se relacionar com os membros do corpo, porque, irmãos, vou até fechar a Bíblia aqui, ó. Sozinho ninguém é igreja. Lembra que quantas igrejas existem? Quantas igrejas existem? Quantas? Exato. Só existe uma igreja, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma placa. A igreja, ela é um corpo. Então quer dizer que nós somos membros deste corpo. Se nós somos membros desse corpo, nós não podemos nos afastar desse corpo. Quando você deixa de vir para o culto, você não se relaciona com o corpo, irmãos. E nós temos que entender que quando nós nos reunimos aqui, é um momento de comunhão entre nós e um momento de cultuarmos a Deus. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, Ele está cuidando de cada um aqui. Ele está trabalhando para que o diabo não prevaleça sobre a sua vida. Ele está preparando a promessa que você vai conquistar. Irmãos, a nossa parte aqui é só cultuar a Deus, é ser fiel a Deus, Bispo Adevaldo, é ser grato a Deus, porque Ele se responsabiliza do demais. Olha para o teu irmão e diga para ele: enquanto você está aqui cultuando a Deus, Ele está se responsabilizando por você. A primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos, quantos e quais foram os livramentos que Deus nos deu hoje, vou falar só hoje, para nós conseguirmos chegar aqui, irmão. Você nem imagina, irmãos, mas cada um aqui recebeu de Deus, no mínimo, um livramento para chegar aqui, irmãos. Eu falo por mim, para mim vir para cá, eu peguei o ônibus até a estação do Itaim, peguei um trem até o Brás, do Brás eu peguei o outro até a Barra Funda, da Barra Funda eu peguei o outro até aqui, aí daqui eu desci lá na estação Leopoldina e ainda peguei um Uber. Irmãos, quanto foi o livramento que Deus me deu ali? Imagina quantos livramentos, irmão. Mas é por isso que nós temos que resistir. O diabo sopra no ouvido: não vai para lá hoje não, você já foi domingo. Não vai para lá hoje não, você já foi na terça, já foi na quarta. Não, irmão, você tem que estar sempre aqui. Porque é aqui o lugar que Deus faz a obra. É aqui o lugar que Deus cura, é aqui o lugar que Deus sara, é aqui o lugar que Deus renova, é aqui o lugar que Deus, Ele aumenta a nossa comunhão. É por isso que nesta noite aqui, Deus está renovando a nossa fé, Deus está renovando a nossa confiança, Deus está renovando. Se você está aqui, é porque Deus sabe que você é capaz. Não se esqueça das palavras de Josué e Caleb. Nós somos capazes de conquistá-la. Se Deus te colocou aqui, é porque Ele sabe que você é capaz de chegar. Profetiza para o teu irmão: Deus acredita em você. Se você está aqui, é porque há credibilidade diante de Deus. Se você acredita nisso, levante a mão e dê glória. Levante a mão e glorifique. Se você é capaz, então nesta noite, Deus vai te revestir da armadura e Deus vai te dar paciência para chegar na promessa. 3 circunstâncias distintas. Primeiro, você tem condições. Segundo, Deus ele vai te revestir. E terceiro, Ele vai te dar habilidade para chegar na promessa. 3 circunstâncias distintas. A primeira coisa, Deus, Ele não erra. Ele não erra, irmãos. Ele não se enganou a seu respeito. Lembra de Números capítulo 23, versículo 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Lembra de Malaquias capítulo 3, versículo 6? Eu, o Senhor, por isso vós não sois consumidos. Irmãos, eu encerro aqui e estou dizendo para você, que vocês são escolhas de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Não abra mão, não desista e não troque a sua confiança. Nesta noite aqui Deus renova a nossa comunhão, Ele vai aumentar a sua resistência espiritual e você vai prevalecer para conquistar. Profetiza para o teu irmão, você vai prevalecer para conquistar, você vai prevalecer para conquistar. Deus hoje renova a nossa resistência, porque Ele viu que você é capaz, sendo capaz Ele vai te revestir, blindar, porque tem promessa para acontecer na sua vida. Alabadaia Súria Candaraia, só quem acredita nisso levante a mão bem alto e aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo iluminou minha mente aqui. Ele iluminou minha mente. E eu gostaria aqui de fazer um convite para alguém aqui. Convite para uma pessoa que, ou algumas pessoas, se houverem, que ainda não se decidiram a favor de Cristo. Se houver alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, o momento é agora. Agora é a hora, irmãos. Aí você pode falar, eu não estou preparado. Eu vi uma ilustração, bispo, que eu achei muito interessante, né? A pessoa disse que não estava preparado na infância, na juventude, na velhice. Aí morreu. Morreu, mostrou só a caveirinha. Está entendendo, irmão? Por isso que nós temos que entender. Quem prepara, exatamente, algo trágico, né? Mas é a realidade. Se você for esperar o momento que você achar em você que você está preparado, você vai viver, morrer e não vai chegar. É por isso que nessa noite, irmãos, eu estou dizendo aqui que é Deus que vai te ajudar. Ele é que vai te fortalecer. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Deus? Se tiver, levante sua mão. Vem aqui na frente. Se decida por Cristo, porque Ele é aquele que faz a promessa e aquele que cumpre a promessa. Se não tem alguém, ou se tem, a pessoa não se decidiu, que Deus prepare uma nova oportunidade, que Deus abençoe. Muito obrigado. Aplauda bem alto a Jesus. Amém.